E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num guia super simples sobre um assunto que, olha, costuma assustar muita gente: o estrabismo em crianças. E a nossa base para essa conversa é o livro Estrabismo para Totós. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos começar com essa confissão aqui, que é bem chocante, de uma das autoras do livro. Ela conta que, no começo, quando viu uma criança com os olhos tortos, a primeira reação dela era querer fugir. Essa honestidade toda já mostra o quanto o tema pode ser intimidador, até mesmo para os médicos. E essa sensação, pelo visto, não era só dela, não. O próprio prefácio do livro conta que o estrabismo pediátrico é visto como um dos maiores desafios, sabe? Especialmente para quem está começando, para os médicos em formação. O livro usa um termo para descrever isso que é forte. Ele chama de artes-terror. Pensa só, uma área da medicina que é tão intimidante, mas tão intimidante, que é comparada a uma arte do terror. Isso dá uma noção da pressão que os profissionais sentem, né? Ok, mas então como é que se combate esse terror todo? É exatamente aí que entra o guia Estrabismo para Totós. A grande missão dele é essa: pegar esse bicho de 7 cabeças e transformar em algo simples, algo que todo mundo possa entender. E a filosofia por trás do guia é muito clara, bem direta. É sobre simplificar, tirar o drama da situação e até tornar o assunto mais atrativo, interessante. O segredo, segundo o livro, é focar no que é realmente essencial para o dia a dia da clínica, sabe? E deixar de lado aquilo que é só detalhe. Tá, mas como é que isso tudo funciona na prática? Numa consulta de verdade? Bom, o primeiro passo não tem a ver com máquina nem com exame. Tem a ver com uma boa conversa. O ponto de partida é ganhar a confiança dos pais. E essa conversa é quase uma investigação, uma caça a pistas mesmo. O médico quer saber do histórico pessoal, da família e, claro, como o problema evoluiu. O livro até dá uma dica genial: fazer uma biópsia do álbum de família, ou seja, procurar pistas em fotos antigas. Porque, no fim das contas, ninguém conhece a criança melhor do que os pais, né? Depois dessa primeira conversa, aí sim vem o exame. Mas, em vez de ser aquela série de testes que deixam todo mundo tenso, a ideia do guia é propor um roteiro, um passo a passo. Isso deixa tudo mais previsível e, claro, bem menos assustador. Geralmente, o fluxo da consulta segue uma ordem bem lógica. Começa com a conversa, como a gente viu, depois passa para a avaliação da visão e dos movimentos dos olhos. E só então avança para os passos que podem gerar um pouco mais de ansiedade, como usar colírios e fazer os exames mais detalhados. E falando em passos que geram ansiedade, um passo fundamental é a cicloplegia. Que nome complicado, né? Mas basicamente é o uso de um colírio especial para relaxar os músculos de foco do olho. E por que isso é tão importante? Porque em crianças pequenas, essa é a única maneira de conseguir medir com precisão o grau que elas precisam usar nos óculos. E não existe um tipo só de colírio, não. Tem a atropina, por exemplo, que tem um efeito bem mais longo. Tem o ciclopentolato, que é intermediário, e a tropicamida, que tem uma ação mais curtinha. A escolha vai depender muito de cada caso específico. E claro, a pergunta de $1 milhão que todo pai e mãe faz. Ok, mas por quanto tempo a visão da criança vai ficar embaçada? Com a atropina, pode durar até uns 10 dias. Com o ciclopentolato, umas 24 horas. Já com a tropicamida, coisa de 4 a 6 horas. Ter essa informação de forma clara ajuda muito a diminuir a ansiedade de todo mundo. O próximo passo é a esquiascopia. E o próprio livro, com muito bom humor, chama de O Bicho de 7 Cabeças, reconhecendo o quanto essa técnica pode parecer intimidante. Mas olha, esse bicho não é tão feio quanto parece não. A ferramenta principal é essa aqui, o retinoscópio. E um ponto muito importante: isso aqui não é um laser, pessoal. É só uma luz especial que permite ao médico ver como ela se reflete lá na retina. Simples assim. Então, o grande objetivo da esquiascopia é, na essência, decodificar sombras. Parece meio mágico, né? O médico observa um reflexo de luz na pupila da criança que parece uma sombra. E o jeito que essa sombra se move diz absolutamente tudo o que ele precisa saber para definir o grau do olho. O conceito por trás é até bem simples de visualizar. O médico move a luz e fica de olho na sombra. Se a sombra se move na mesma direção da luz, é o que eles chamam de sombra positiva. Se ela se move na direção contrária, é negativa. E aí, quando a lente certa é colocada na frente do olho, a sombra simplesmente desaparece. É a neutralização. É o momento exato em que o grau perfeito para os óculos foi encontrado. E é desse jeito que aquilo que começou como uma arte-terror, algo que dava até um frio na espinha, vai se transformando.
Com o método, com o passo a passo, o desafio que parecia gigante vira um quebra-cabeça que pode sim ser resolvido. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Pensa bem, se até os médicos que estudaram anos para isso sentem receio ao lidar com o desconhecido, imagina o poder que uma comunicação clara, simples e humana tem para transformar a jornada de um paciente e de toda a sua família. Desmistificar o processo não é só bom para o profissional, é absolutamente fundamental para quem está do outro lado buscando ajuda.